Hey guys, estamos de volta depois de um bom tempo, né? E eu esqueci de... eu esqueci de deixar a tela aqui no começo. Deixa eu botar a bolinha pra cá. Então, nós vamos começar esse novo conteúdo que se chama funções reais de uma variável real. Ok? Eu preparei aqui alguns tópicos do que eu pretendo falar para vocês, para eu não me perder. Tá mal escrito, tá feio, porque foi só mesmo para eu entender, para eu me guiar na aula com vocês, e então não precisou ser bonitinho. Uma outra coisa, assim, eu não fiz igual aquele estilo de antigamente, que eu deixava tudo arrumadinho, já as coisas prontas para eu falar a vocês, porque estava ocupando muito tempo e eu não conseguia dar conta. Então, a gente primeiro, vou colocar aqui a definição, ou seja, vamos primeiro falar o que é uma função real de uma variável real. Depois, vamos dar alguns exemplos, claro, né, para vocês conhecerem direito. Eu já posso botar a bolinha para cá, ok? E aí depois vamos falar um pouquinho sobre gráficos e, caso dê tempo, funções definidas por partes. Eu acho que vai dar tempo, que eu imagino que essa aula seja até um pouquinho mais curta que o normal. Ok? Aí, deixa eu falar, esse assunto, ele é pouco assunto, eu tenho plano aqui aberto, plano de ensino aberto, então a gente deve ter uma prova logo, não vai demorar. Tem essa aula da semana, é muito provável que a nossa próxima prova seja na sexta-feira da semana que vem, ok? Pois bem, vamos lá começar. Vamos falar dessa tal de funções, eu vou deixar na outra página, tal de funções reais de uma variável real. O que é uma função real de uma variável real? Primeiramente, o nome função real. Função real significa que é uma função, vou colocar aqui, é uma função com contradomínio, o contradomínio sendo um subconjunto da reta, dos reais. Então aqui com contradomínio real, vamos colocar simplesmente assim. Quando eu digo que um conjunto é real, eu quero dizer que ele faz parte do conjunto dos números reais. Ou seja, ele é um subconjunto dos números reais. Então, primeiramente, a gente vai entender o que é uma função real. Função real, então, é o que? Uma função com contradomínio real. Então, por exemplo, eu pego uma função aqui, eu pego aqui, ó. Eu pego um subconjunto qualquer, um conjunto qualquer para ser domínio, qualquer conjunto para ser domínio, conjunto de cadeiras, conjunto dos botões de um controle de videogame, qualquer um conjunto, não precisa ser de número. E aí eu pego essa função e associo aos números reais, por exemplo. Elementos desse conjunto associo números reais. Pronto, guys, eu tenho uma função real aqui. Que é uma função real, porque é uma função real, porque essa função, o contradomínio é a reta. Só um detalhe, às vezes a gente vai chamar o conjunto dos números reais de reta, ok? É uma linguagem comum, especialmente na análise, quem trabalha com topologia, então às vezes eu vou chamar de reta. Então o contradomínio aqui é a reta, aí você pode dizer, se não é a reta, bom, é o conjunto dos números reais, como eu acabei de comentar, né? A gente vai chamar o conjunto dos números reais de reta, às vezes de conjunto de números reais, o que for mais conveniente é o que vier na cabeça primeiro. Então, o contradomínio aqui é a reta, portanto, é uma função que? Real, ok? Eu posso pegar, aqui é o exemplo 1, posso pegar o seguinte exemplo. Vou levar aqui, ó. Vou pegar o exemplo dos controles, dos botões do controle do PlayStation, que é X, bola, triângulo e quadrado, controle do PlayStation. E aí eu vou levar ao conjunto numérico 1, 2, 3, 4, ok?
Ok, vou fazer a seguinte associação. Ou melhor, eu vou associar aos seguintes botões: ao X, ao Y, ao A e ao B. Não sei se vocês identificaram, mas esses aqui são exatamente os botões do controle do Super Nintendo. E aí a gente tem eu posso fazer essa associação de acordo com a disposição no controle, e a gente faz isso mentalmente. Quem jogou muito o Super Nintendo e pega um controle depois de PlayStation faz essa associação natural. De que maneira? Existe uma disposição desses botões no controle do PlayStation, que é da seguinte maneira. Quadrado. Aí aqui embaixo é X, aqui embaixo eu acho que é bola e aqui o triângulo. Então, o controle do PlayStation, os botões têm essa disposição. No Super Nintendo, os botões tinham essa disposição, que é Y, aqui X, que aliás, mesmo os controles atuais da Nintendo, tem Nintendo Wii, Wii U, enfim, Switch, eles continuam tendo essa mesma disposição. Aí aqui, o X não, o X aqui em cima, perdão. E aqui é o B e aqui é o A. Então, uma associação natural que a gente faz quando a gente mexe com os dois controles é associar esse quadrado ao Y, associar o X ao B, associar a bola ao A e o triângulo ao X. Ou seja, eu faço a associação de acordo com a posição. O quadrado ficava aqui no lado esquerdo e o meu Y ficava aqui, então eu tenho essa associação. Tanto é que quando a gente jogava muito Super Nintendo e começou a pegar um controle do PlayStation, a gente não sabia essa ordem e a gente chamava aqui de Y, aqui chamava de B, aqui de A. Enfim, o que eu quero mostrar é uma associação natural que no fundo acaba sendo uma função, e esse tipo de função não é uma função real. Por quê? Porque o nosso contradomínio aqui não é um conjunto de números reais. Então aqui, ó, não é função real, ok? Então a gente vai ver mais exemplos mais para frente. Chegou? Eu posso botar um exemplo aqui, vou colocar um terceiro exemplo para concluir essa parte. Eu pego f de x igual, vou botar só a lei, 3x mais 1 direto. Aqui é uma função real. Aqui a gente pode considerar essa variável x dentro dos números reais, e quando eu jogo aqui a conta, o resultado ainda é um número real. Então, como aqui a imagem é um número real, significa que ela está dentro dos números reais, o contradomínio é real, portanto, isso é uma função real. Ok, apesar de ser uma função real, uma coisa a observar é que ainda não é uma função. A gente viu aqui exemplos de funções reais, mas o nosso interesse não é só em funções reais, é funções reais de uma variável real. Então a gente precisa saber o que significa ser, eu vou colocar aqui, ó, o que é uma função de uma variável, função de uma variável real. Vamos ver o que é isso. Deixa eu dar um pause. Ok, voltamos. Então, o que é uma função de uma variável real? Função de uma variável real, como o nome já diz, é a função cuja variável é o número real. Então tem uma só variável e essa variável é um número real. Aqui, por exemplo, nós percebemos que nossa função tem uma variável, esse x aqui, e essa variável é um número real, portanto, isso é uma função de uma variável real. A gente vai ver mais detalhes mais para frente para compreender direitinho. Mas aqui, por exemplo, aqui não tem, aliás, falta eu explicar uma coisa, tá? Mas professor, como é que eu vou saber se é variável real ou não? Eu esqueci de dizer aqui o fundamental. Então, esse tipo de função é uma função, vou colocar aqui, função, vamos falar mais claro, porque você pode não entender direito o que é variáveis, e a gente vai explicar o que é variável mais para frente. Então, função de uma variável real é uma função
com domínio real. E a gente vai entender por que o nome variável real, ok? Domínio real. Ou seja, o nosso domínio é um subconjunto da reta, é um subconjunto dos números reais. Ok, guys. A gente vai fazer aqui um diagrama de Venn para compreender melhor. Coloque aqui um conjunto A, aqui um conjunto B, e aí eu coloco a minha função f, tá feio, né? Que é f mais decente, de A em B. O que acontece? Quando a gente pega uma função daqui de A em B, nós sabemos, vou ampliar aqui, nós sabemos que a nossa função vai pegar elementos daqui e vai jogar para cá, elementos daqui vai jogar para cá, elementos daqui e vai jogar para cá. Então, esses elementos aqui são elementos pertencentes ao domínio. O que ocorre? Quando eu trabalho com uma função, eu posso trabalhar com cada elemento. Dependendo do que eu vou fazer, eu posso escolher um elemento daqui para analisar a imagem. Aqui eu posso escolher outro elemento para analisar a imagem. E existem situações onde nós trabalhamos de forma bem genérica. Como assim de forma bem genérica? Eu quero pegar um elemento qualquer aqui, mas assim, não importa qual. Aí, para eu ao invés de eu escolher um elemento daqui específico, não sei se vocês vão entender, digamos assim que só rapidinho, que aqui seja 1, 2, 3. Aí eu quero trabalhar com um elemento qualquer. Aí eu não vou pegar o 1, porque eu estou trabalhando com um elemento qualquer, eu estou trabalhando com o 1, que é esse aqui. Eu não vou pegar o 3, porque eu estou trabalhando com esse. Então eu quero pegar um elemento que representa um qualquer. Aí o que a gente costuma fazer quando é isso? A gente pega uma letra para representar um elemento qualquer daqui. Essa letra a gente chama de variável. Essa letra vai representar qualquer um dos elementos do domínio. E aí eu vou trabalhar onde tudo que eu fizer com ela ela pode ser qualquer um desses valores. Então ela vai poder ser 1, ela vai poder ser 2, ela vai poder ser 3, ela vai poder ser 4? Não, porque a minha letra está representando qualquer elemento do domínio, e meu domínio aqui é do 1 até o 3. Então, de novo, quando eu trabalho com funções, existem duas maneiras de trabalhar. Na verdade, existem várias. Mas quando eu quero pegar um elemento do domínio para analisar a imagem, eu posso pegar um elemento bem específico, escolher aqui, escolho 1, aí eu trabalho com 1. Escolho 2, eu trabalho com 2. Escolho 3, eu trabalho com 3. Quero dizer, eu posso pegar um elemento específico. Mas, quando eu quero analisar a função como um todo, ao invés de eu pegar um elemento específico, eu pego um elemento aleatório, um elemento qualquer. Aí, já que eu não quero pegar um específico, eu pego um representante. Eu pego uma letra que representa qualquer um deles. E eu começo a fazer a conta aqui. O bom de trabalhar assim é que o que eu conseguir de propriedades para essa letra vale para qualquer um. E essa letra, por ela poder só ser qualquer um dos valores, eu posso variar aqui dentro, ela é chamada de variável. Ok, guys? Então, quando a gente diz, quando a minha variável está nesse conjunto, e esse conjunto é um subconjunto da reta, significa que a minha variável é um número real. Por quê? Se esse conjunto é sub da reta, significa que aqui é conjunto de números reais. Então, a minha variável passa a ser o quê? Um número real. É por isso que eu chamo de função de uma variável real. Por que função de uma variável real? Porque o meu domínio é real, portanto, a variável que eu for trabalhar é um número real. Então, é variável real. Por que de uma? Acontece que no futuro, vocês vão ver lá, acho que em cálculo 2 ou em EDO, vocês vão ver que existem, vocês vão trabalhar, na verdade, com funções de mais de uma variável. Aí entra já um pouquinho de geometria analítica, mas lá se trabalha. Por isso que aqui é só uma variável real. Ok, guys? Então, função de uma variável real é o que? É uma função cujo domínio é real. Portanto, a variável da minha função será real. A gente chama a variável da função também de variável independente, porque
ela não depende de nada, vocês têm a escolha aleatória. Mas não ligue muito para essa parte do dependente não, a gente vai falar um pouquinho mais para frente de variável dependente. Não esqueça dependente, porque senão vai acabar confundindo a cabeça de vocês, ok? Mas aí eu não vou dar exemplos aqui, porque a gente não vai trabalhar exatamente com isso. Eu vou direto para o que a gente vai trabalhar, que são as funções reais de uma variável real. Ou seja, nós vamos trabalhar juntando esses dois conceitos. Eu quero trabalhar com função real e de uma variável real. Juntando as duas, nós percebemos o quê? Que o domínio aqui tem que ser real e o contradomínio tem que ser real. Qual é a moral da história? A moral da história é a seguinte, que uma função real de uma variável, parece um acento aqui, variável, função real, uma função real de uma variável real é o que? É uma função. Eu vou já dar um zoom aqui para vocês verem direito. Vamos dar um zoom aqui. Uma função real, pronto, uma função real de uma variável real é o que? É uma o quê? É uma função que satisfaz o quê? Vou botar aqui assim, ó. É uma função, vou chamar de f, com o domínio subconjunto da reta. Olha como eu escrevi, vou colocar aqui, ó. Vou colocar direitinho. Vou colocar aqui, ó. Domínio, df representa domínio. Aí eu coloco aqui, ó, subconjunto da reta, chegando na reta. Então, isso aqui, guys, eu apresento a vocês. Opa, perdão, era para ser aqui. Eu apresento a vocês o conceito de função real. Então, o que é uma função real? Na função real, o meu domínio, ele está dentro dos números reais. Olha aqui, eu uso esse símbolo aqui. Pessoal, muita gente chama de estar contido, mas a gente depois, com o tempo, usa mais a linguagem domínio está nos números reais, ou pode dizer está contido. Então, na minha função real de uma variável real, o seu domínio está dentro dos números reais e ela chega nos números reais, ou seja, o contradomínio é um número real. Ok? Então, é isso que basicamente é isso que é uma função real de uma variável, uma função real de uma variável real. Na nossa disciplina, nós vamos trabalhar apenas com funções reais de uma variável real daqui para frente. Então, a gente não vai mais ficar falando esse nome todo completo, vamos falar apenas função e fica subentendido que a partir de hoje, todas as aulas para frente, todas as funções que formos trabalhar são funções reais de uma variável real. Uma coisa legal das funções reais de uma variável real é que muitas delas, não são todas não, mas muitas que a gente forem trabalhar, a gente vai poder botar uma leizinha, tipo, aqui ó, seja f, eu vou colocar aqui f de r em r, a gente lê isso aqui f de r em r, ou seja, domínio real contra domínio real, dada por, aí eu coloco aqui, eu vou colocar a leizinha dela, f de x igual a 3x mais 15, por exemplo. Esse exemplo, ainda não terminei de escrever o exemplo, mas aqui no exemplo já estamos vendo de cara uma função real, de uma variável real, porque domínio contra domínio reais. E uma coisa interessante é que muitas das funções que nós vamos trabalhar, ela vai ter uma regrinha através de uma fórmula aqui bem bonitinha. E aí eu tenho que chamar a atenção que nem todas as funções vão ter uma formulazinha bonitinha. Nem todas. Algumas funções que a gente vai trabalhar, lembrando que tudo real, tá? Às vezes a gente vai ver isso mais para frente, tem mais de uma fórmula, só que lá a gente vai ver. Tem funções que tem mais de uma fórmula,
só que ela é bem distribuída. Cada pedacinho funciona com uma fórmula diferente. Que eu não gosto de usar o termo fórmula, porque na verdade não é fórmula, eu só falei para vocês compreenderem a situação. Mas isso na verdade é a lei da função, você pode chamar de regra também, lei da função. Então a gente vai chamar mais lei e vamos evitar esse termo fórmula, por causa que em termos técnicos de função é a lei. Então seja f dada por f de x igual a isso aqui, f de x, ponto. Então, o que a gente vê? Então, f é uma o quê? Função real de uma variável real. Uma coisa a observar, que nesse nosso primeiro exemplo, o domínio é todo o conjunto dos números reais. Isso nem sempre acontece. A gente vai falar mais detalhadamente de domínio na próxima aula. Mas lá a gente vai ver que o domínio, de modo geral, é um subconjunto da reta, então nem sempre é a reta toda. E a gente, um dos problemas que nós vamos trabalhar é justamente o de encontrar o domínio. Vocês têm mais ou menos um preparo com o assunto anterior que a gente viu. Ok, deixa eu ver o que tem mais que eu ia falar. Antes de partir para o próximo tópico, eu tinha algo para falar a vocês agora há pouco e eu acabei esquecendo. Eu vou pausar aqui para eu lembrar. Ah, eu lembrei. Olha uma coisa para se atentar. Olha o x. Aqui. Coisa a se atentar. Esse x representa a variável da nossa função. Então você já sabe como ele representa, significa que ele representa qualquer valor do domínio. Como o nosso domínio é os números reais, esse x representa qualquer número real. Então eu posso atribuir qualquer número. Aí vocês lembram quando eu falei que às vezes a gente quer trabalhar de modo mais genérico? Tá aqui, ó, de modo mais genérico. Com essa lei, que ela é genérica, eu consigo encontrar a imagem de qualquer valor do domínio. E a gente vai já falar de imagem, eu esqueci de colocar no tópico, a gente vai falar sobre isso. Sobre imagens desse valor. Ok, guys? Então, aqui, ó, a minha fórmula, a minha lei permite eu calcular a imagem de qualquer valor da função. Então, em relação a esse exemplo, além de dizer que é uma função real, uma variável real, eu vou pedir algo nesse exemplo. Calcule não, que a gente não vai fazer nenhuma conta. Vai, mas é simples, então a gente vai fazer assim. Determine, eu vou colocar aqui, terminar o quê? As imagens pedidas abaixo. Então a gente vai, o que esse exemplo pede para determinar as imagens pedidas abaixo. Daí eu vou colocar várias imagens, vou pedir aqui várias, vou colocar aqui, ó, letra A, eu vou pedir a imagem do 3. Opa, acabou, guys, acabou a página, já foi. Assim, como acabou a página, pra gente não, eu não quero deixar esse exemplo, um pedaço aqui, outro pedaço lá na outra página, então a gente vai levar ele todo lá para, recortei, a gente vai levar ele todo lá para outra página e assim fica mais organizado, ok? Tá aqui, ó, pronto, já tá bem aqui na outra página. Então aqui eu posso pedir os outros, é o F de A, escolher a caneta aqui, F de 3, aqui eu acho que eu não botei direitinho, eu colei, mas eu não alinhei. Vamos fazer um negócio decente, né? Vamos alinhar isso aqui. Quero ampliar isso aqui. Tá, calma. Vamos recortar tudo, toda parte. Pronto. Aí eu coloco tudo em cima da linha. Pronto. Agora sim, tá alinhado. Ok. Então eu vou colocar aqui
algumas imagens. Vamos colocar. Ok, guys, para o vídeo não ficar extenso e não enrolar muito vocês, eu já deixei aqui já escrito várias questões. Ok, então o que pede aqui? Determine as imagens abaixo. Então vamos determinar as imagens. Aí você deve estar se perguntando, professor, como é que eu determino a imagem? Então, quando você tem essa regra aqui, para nossa função, a função é f. Essa regra, eu vou até destacar ela, eu vou dar um destaque. Essa regra aqui é chamada de lei. Então, cadê? Aqui tá. Essa aqui é chamada de lei da função. Essa aqui é a lei. É a lei que determina, é a lei de f. É a lei que determina todas as imagens da nossa função. Então, é através da lei que você vai usar. Como é que se usa a lei? A lei, eu vou trazer ela para cá, tá, guys? Eu vou colocar ela bem aqui, eu vou colocar em azul, em destaque, porque ela merece um destaque. F de x igual a 3x mais 15, que é essa aqui. Vamos dar um zoom que merece. A lei é que vai determinar as imagens da nossa função. Professor, mas como é que eu determino a imagem? Usando a lei. A questão é a seguinte. Deixa eu botar aqui. Essa lei, ela vai lhe dizer que isso aqui é o que vai determinar o valor da nossa imagem de acordo com o elemento x lá no domínio. Então você pega um elemento lá no domínio que aqui está representado por x. A imagem dele é representada assim por f de x. Então se o elemento for 3, a imagem vai ser f de 3, ou seja, seria um 3 aqui no lugar. Então pegando um elemento lá no domínio, que aqui está representando por x, você calcula a sua imagem através dessa regrinha aqui. Como é que eu calculo a imagem? Observando que, primeiramente, que 3x, na verdade, é 3 vezes x. Esse x representa o seu elemento do domínio. Então, se o elemento for, digamos, 5, aí para eu calcular a imagem do 5, eu vou substituir aqui o x por 5. Então, vai ficar 3 vezes 5. Aí eu somo com 15 e eu tenho a imagem. Nós vamos ver vários exemplos de como se calcula a imagem para vocês terem ideia. Ok, guys? Então, o primeiro, na letra A, ele pede imagem de quem? Quando você vê assim, a letra e o parêntese e o número, esse aqui é o nome da função, que é f, e o que está entre parênteses é um elemento do domínio onde eu quero calcular a imagem. Isso aqui que vocês estão vendo pode ser lido de várias maneiras. Maneira 1, f de 3, que é a maneira mais simples. Maneira 2, imagem de 3. Outra maneira, imagem de 3 pela função f. Então, há várias maneiras. Mas o que importa é que isso calcula a imagem do elemento 3 pela nossa função, que é a função f. Então, vamos lá, vou fazer em azul todas as questões, calcular. Como eu calculo a imagem do 3? Para isso, eu vou ter que usar o quê? Eu vou ter que usar a nossa regra. Está aqui a nossa regra. Eu vou usar a regra, só que na minha regra agora, eu vou colocá-la aqui, ó. E atenção, que no lugar do meu x, que é a minha variável, que representa meu elemento do domínio, no lugar desse x, eu vou colocar o quê? O 3. Então, de novo, vou calcular a imagem, vou usar a minha regra, onde tiver x, eu substituo pelo 3. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes 3 mais 15. Por que 3 vezes 3, professor? Esse 3 é esse aqui. A gente pode dar um realce para você entender melhor. Vamos usar cores de realce aqui. Então, esse 3, ele é esse 3 aqui, ok? Vou deixar um pouquinho mais fraco. Onde é que eu afino? Aqui, não, aqui que eu em transparência. Esse 3 veio no lugar do x, por quê? Porque eu estou calculando a imagem do 3, então no lugar do x eu tenho que colocar 3. Ok? E o que mais? E esse mais 15 eu só repeti daqui, ó. Dessa forma,
podemos fazer o link aqui, a ponte de como nós estamos fazendo essa conta. Agora faz essa conta. Posso fazer direto, dá 24, ok? Mas opa, esqueci de colocar. Vamos com calma, certo? Dá um zoom aqui. Pois bem, fazendo a continha, 3 vezes 3 é 9, mais 15, 9 mais 15 é 24, e então está calculado a imagem do 3 é 24. Ok, guys? O próximo é a imagem do 1, então vamos fazer a mesma coisa. Como é a mesma coisa, eu venho aqui na minha lei, tem o que primeiro? 3, primeiro 3, tá, esse 3. Agora vem o que depois do 3? 3 está multiplicando, vou botar o vezes, aqui eu tenho vezes, se não estiver vendo, ó o pontinho, pronto, viu, ok, vezes, o x, no lugar do x é 1, de novo esse negócio aqui, 1, mais, e 15, igual, então, quanto é que dá essa conta? 3 vezes 1, 3, mais 15 dá 18. E aí a gente pode fazer os demais já um pouquinho mais acelerado, que você já tem ideia. Se for 0, então aqui vai ficar 0 no lugar do x, vai ficar aqui assim, ó, 3 vezes 0 mais 15. 3 vezes 0 é 0, mais 15 vai dar 15. Tá aí a imagem do 0. E a imagem do menos 5, aqui já entra um detalhezinho, vocês vão perceber, ok? 3 vezes, no lugar do x, é o que? Menos 5. Eu coloco menos 5 mais o 15, que sempre tem mais 15. Um detalhe, quando vocês verem mistura de sinais, por exemplo, vezes e menos, um seguido do outro, você separa pelo parêntese para ficar organizado. Aqui coloca sempre o parêntese. Aí vamos multiplicar. Fazer a conta, aliás. Essa multiplicação, 3 vezes 5 é 15. E aí, como é uma multiplicação, a gente deve fazer o jogo de sinal, que é positivo. Mais com menos, menos. Então, deu menos 15 mais 15. Menos 15 mais 15 é 0. Ok, guys? É 0. Por que é 0? Sinais diferentes, nós subtraímos. E aqui não tem nem negócio de sinal, né? Porque deu 0. 15 subtrai 15 de 15 dá 0. Quando a imagem de uma função dá 0, significa que esse elemento do domínio é chamado de raiz. E a gente vai ver raiz mais para frente. Eu vou colocar para vocês aqui, depois de exemplos, que a gente vai falar de raízes. Vou botar a barra aqui, imagens, que a gente está falando e eu acabei esquecendo. A gente está falando das imagens, ok? Beleza. Nice. Depois a gente fala de raízes direitinho, já coloquei lá para a gente trabalhar isso. Imagem do menos 1. Imagem do menos 1. Então, eu vou fazer a mesma coisa. A fórmula está lá para cima. Eu vou deixar ela flutuante. Aqui, cadê a bolinha? Daqui a bolinha. Pronto. Então, vou deixar essa expressão flutuante fixa na nossa tela. E assim, por mais que a gente amplie um pouquinho aqui, para eu calcular, eu tenho a fórmula bem aqui, como vocês podem ver. Ok? Então, a imagem do menos 1, eu venho para cá de novo e vou substituir o x por menos 1. Já coloco aqui entre parênteses, por causa da multiplicação por sinal negativo, por número negativo, igual aqui. Tá? Eu venho calcular. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 mais 15 dá quanto? Olha os sinais diferentes, a gente vai subtrair. 15 subtrai de 3 é 12 e sempre pega o sinal do maior, que é positivo. Não precisa colocar o sinal do positivo. Aqui, mais uma vez, é 3, imagem do menos 2. Então, mesma coisa, eu venho aqui, coloco menos 2. E agora eu vou fazer a conta direto, que daí eu fica como exercício vocês fazerem essa conta aqui, e é para dar 9. Ok? Faço a conta aí para conferir que dá 9. Aqui, f de 15 fica 3,
vezes 15, porque no lugar do x eu vou colocar 15, e ainda tenho mais 15, que já tem aqui na nossa lei. Dá quanto? 3 vezes 15 é 45, mais 15, que dá igual a 60. Então, guys, aqui tem exemplo de várias imagens, várias, que é um bocado, para essa nossa função aqui, que função real de uma variável real. Vamos ver mais exemplos de outras funções reais, algumas funções clássicas. Vamos ver mais exemplos também de imagens e depois nós iremos conhecer as raízes. Ok, guys? E thanks. Termina só a primeira parte, ainda tem as demais.